aí, VIIA3. Legal, a companhia fez essa alteração, né? Também está vendo diversas companhias, né, Débora, mudarem, né, os seus nomes, né? Até, inclusive até a própria dentro da Via, né? A gente consegue observar esse movimento, né? Não é mais ponto frio, agora é ponto, né? Então a companhia vem mudando internamente o seu brand, né? A sua marca, isso é bem interessante. Mas bom, o que nós temos aqui para a gente comentar, né? Os resultados da Via. Né, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre GMV, né, a gente estava comentando um pouquinho sobre o valor transacionado, né, ou seja, da companhia, tanto 1P quanto 3P, ou seja, tanto de estoque proprietário da companhia como estoque de seller, né, ou seja, a gente vê aqui na parte GMV que foi transacionado 4,7 bi, na parte de 3P 1,7, somando, né, uma conta simples aqui, somando um com o outro, a gente consegue entender aqui esse número que ultrapassa ali o total de GMV bruto, tá? 11,4 bi, tá? Lembrando que a gente está falando de um crescimento de 51% no ano passado, o total de participação das vendas digitais no canal do GMV total, né? Sobre o GMV total, a gente está falando de crescimento de 65%, e lembrando que no segundo trimestre 85% das lojas estavam fechadas, por isso que as vendas digitais superaram, né, a média histórica, mas mesmo assim está em franca expansão mesmo com a reabertura econômica. Tá? Então isso é um ponto interessante. Falando em relação ao primeiro semestre, foram mais de 21,7 bilhões de reais em GMV bruto. Tá? Aqui o desempenho online, a gente tem 7 trimestres consecutivos da companhia de crescimento acima do mercado. Então a Via, né, versus o mercado, ela vem crescendo muito acima dos seus players, né, ou seja, dos seus principais concorrentes. Né, uma delas a gente comentou ali que era a própria Magalu, né, mas aqui não só a Magalu, mas todos os players do mercado. Né, a gente está falando aqui de um crescimento, né, desempenho da Via de 36%, ante, né, o mercado como um todo crescendo ali 17%, tá, no desempenho online. De volta, né, o EBIT, né, a gente está falando aqui principalmente o EBIT, né, que a gente fala aqui, é a pesquisa, né, ou seja, de e-commerce ali, ou seja, realizada pela Nielsen, né, que foi recalculada em 10% devido à inclusão de dados da Via na sua base de cálculo. Então a gente consegue observar aqui, né, que a Via volta a participar do EBIT, faz o mercado digital registrar um crescimento de 10%, de acordo com as matérias dos canais aqui na internet. E aqui nós temos resultado agora para a gente comentar, né, o GMV, como eu já falei anteriormente. Margem, a companhia apresentou uma margem no primeiro semestre de 31%, no segundo TRI de 30,8%, bem em linha, né, com o semestre. Já em relação de EBITDA, na geração de caixa, a companhia conseguiu fazer ali uma queda comparado ao ano passado, 485 milhões, mas superou R$1 bilhão também no primeiro semestre de 2021, assim como o segundo semestre de 2020, tá, que ultrapassou 1,17 bilhões de reais. Já de lucro, a companhia um aumento de 300%, né, comparado na base semestral, e 100%, um pouco mais de 100% na base trimestral. Aqui a gente vê aqui a reconciliação do segundo trimestre de 2020 com 2021, né, a gente consegue ver aqui os efeitos não recorrentes na base aqui, né, do imposto e contribuição social, também que pesa ali em relação ao lucro líquido, e alguns números a gente já comentou aqui. E o resultado operacional, a gente consegue observar aqui tanto o trimestral que está na parte roxa, quanto na parte verde aqui a base semestral. Então o EBITDA também crescendo ali, a companhia conseguindo gerar caixa, e ao mesmo tempo o GMV bruto também crescendo quase 40% na base semestral, e lucro líquido também a companhia saindo, né, de um patamar negativo do ano passado e agora voltando a registrar um lucro líquido de 109 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. Tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, destrinchando um pouco mais sobre o lucro bruto. A gente consegue ver aqui o crediário, cartões, serviços, fretes e montagem, né? Ou seja, a gente consegue ver nessa margem que fechamento de lojas impactados diretamente essa receita de crediário e também de outros serviços. E a margem comercial também, que teve a relação de negociação comercial, ou seja, principalmente que a gente consegue observar em relação à margem comercial de 2%, e também a parte de serviço que teve aí uma queda de 0,3% e frete e montagem de 0,7% no período, tá? Quando a gente consegue observar esse indicador também em relação a despesas financeiras e ativos físicos, nos ativos físicos a gente vê uma forte diluição de base de ativos em função de performance de vendas, e despesas financeiras, redução do custo de spread e alongamento da dívida com custo relativamente menor. Isso não só a Via fez, tá? Mas diversas companhias fizeram isso, ou seja, ao longo da pandemia a gente conseguiu ver taxas básicas de juros muito mais atrativas, então eles conseguiram captar dinheiro no mercado, jogar a dívida para frente, né? Ter o duration da dívida menor, com o custo médio da dívida também maior, né? Ou seja, o duration com uma taxa média, né? Ou seja, de custo de dívida menor. Tá? Então essa é a receita que a companhia consegue fazer para melhorar sua estrutura de capital. E também o caixa líquido, né? A companhia
possui ali um pouco mais de 6,7 bilhões de reais, considerando, né, a liquidez ali com caixa de 2,3 bi. E a amortização está muito em linha, tá? A companhia tem uma dívida de 1,6 bi no 2021, mas ao longo do tempo ali a companhia está muito bem equacionada, tá? Em relação a cronograma de dívida. Fluxo de caixa, a gente consegue ver também em relação a esses 6,7 bi, né, para onde a gente consegue chegar a esse número, tanto em relação a lucro quanto em relação de posição de caixa, fluxo de caixa das operações e investimentos. Então a gente consegue ver a forte geração operacional de caixa nos últimos 12 meses, uma melhoria no capital de giro, investimentos e estoques, um crescimento de MV, como eu comentei, crescendo quase 40% nos 6 primeiros meses, início de monetização dos impostos e aceleração de investimentos, tá? E aqui que nós temos para falar, né, estimativos analistas, a gente não tem nenhum grande número aqui, os analistas abriram aqui de consenso, só temos aqui alguns múltiplos, né, como inclusive EV/EBITDA, né, ou seja, a gente consegue ver aqui a própria companhia, né, ou seja, colocando aqui os próprios analistas, né, revisando aqui EV/EBITDA 2021 11,12 vezes e 9,21 vezes ali para 2022, tá? E aqui, quando a gente fala aqui de Via, né, o que nós temos aqui de preço-alvo, os analistas, ou seja, a gente vê aqui Morgan Stanley a R$14, Banco do Brasil a R$18,50, Bradesco BBI a R$17, Credit Suisse a R$24 e também JP Morgan a R$14, Banco BTG a R$21 e Itaú BBA a R$16,50. Débora, são 3 analistas recomendando compra e 5 analistas recomendando manter, né, a recomendação neutra das ações da Via, Débora.